Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser, o podcast da vida real. Hoje temos o prazer de receber aqui Emerson Cavalheiro. Seja muito bem-vindo. Olá, Luiz, tudo bem? Tudo Muito bem. bom estar aqui com você, com o Felipe, com o Fábio, eu sou psicólogo. Vai ser muito bom poder conversar com vocês um pouquinho. Muito legal. Bom, para a gente começar, me fala, o que é psicologia? Tá. A psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano. Então, ela começa a se firmar no século XIX, a partir do estudo mesmo do comportamento, né? E a partir daí nós temos vários desdobramentos teóricos. Então você tem linhas teóricas, referenciais teóricos que vão dizer para mim quem é o Luiz, como o Luiz se comporta, como ele pensa, consequentemente como ele age, como são as emoções dele. E a psicologia ela vem como essa ciência que ajuda o ser humano. Ajuda o ser humano a se conhecer, a lidar com as suas demandas, com as suas necessidades, com as suas angústias, com as suas dores. Então, a psicologia é um campo vasto e é tão interessante de falar isso, o quanto a psicologia é um campo vasto, porque geralmente, Luiz, as pessoas pensam em psicologia apenas em nível de consultório. Sim. O psicólogo é aquele que está lá no consultório. Inclusive, historicamente, aquela ideia de que quem vai a psicólogo é porque não bate muito bem na cabeça, né? Quando, na verdade, a psicologia, enquanto ciência, ela, além de tratar o ser humano no consultório, e quando eu falo de tratamento aqui, não estou falando só de transtornos ou de doença mental, mas estou falando assim de ajuda, de autoconhecimento, de descobrir as suas potencialidades, talvez coisas que você sequer sabe que você tem, que você pode utilizar, de coisas boas aqui, né? E a psicologia, além do trabalho no consultório, além do trabalho clínico em si, está presente nos mais variados setores. Então você tem a psicologia no hospital, que é a psicologia hospitalar, você tem a psicologia organizacional, que é a psicologia que está presente nas empresas, recrutamento e seleção de pessoas, treinamento, RH, palestra, desenvolvimento. Então, a psicologia organizacional, você tem a psicologia educacional, como ajudar o ser humano a aprender, como tratar, por exemplo, os desafios da aprendizagem, aquela criança ou adolescente que tem, ou adulto, que tem alguma dificuldade de aprendizagem. Então, a psicologia vai indo e vai alcançando os mais variados setores sociais. Então, a psicologia é uma ciência que estuda, se debruça sobre o comportamento humano, consciente e inconsciente. Você comentou que a psicologia tem vários setores. E aí eu me lembro de um caso numa empresa que eu trabalhei um tempo atrás, que o meu chefe ele se acidentou no ambiente de trabalho, e aí ele ficou um tempo fora da empresa, só que por ter sido um trauma muito grande para ele, e aí eu lembro que eles falaram que ele precisou ir ao psicólogo, passar no psicólogo para se reabilitar mentalmente para poder voltar ao serviço. Porque eu acho que ele se acidenta e aí ele voltar naquele mesmo local deve ser difícil, né? Então acho que é um trabalho bem difícil. E como que a psicologia ajuda no trabalho no desenvolvimento pessoal e autoconhecimento? A partir do momento em que a ciência se coloca como aquela que ajuda a pessoa a se conhecer. Tá. Como eu te disse, a psicologia está posta para o desenvolvimento, para o autoconhecimento. Nós somos formados desde a nossa infância por um padrão de crenças. Sim. E quando eu falo crenças aqui, não estou falando de crença religiosa, também crença religiosa, mas crença é aquilo que eu acredito, de forma consciente e de forma não consciente. Então, eu vou desenvolvendo crenças sobre quem sou eu, quem é o Emerson, como eu me vejo, sobre como é o mundo, como eu vejo o mundo, como eu percebo o mundo é mau, o mundo é bom, o mundo não presta, não, o mundo é um lugar maravilhoso para se estar, porque isso vai desencadear comportamentos, né? E também como eu vejo as pessoas, como eu enxergo as pessoas são boas, as pessoas são ruins, enfim, N situações. E a partir do momento em que eu vou me desenvolvendo, eu posso também
viver situações dolorosas. Aliás, eu posso não, todos nós vamos viver situações dolorosas na vida. E algumas pessoas vivem situações tão dolorosas que elas passam a enxergar a vida sob a ótica dessa dor. Então elas acabam ficando bloqueadas, complexadas, elas não veem, por exemplo, uma pessoa que desenvolve um padrão de pensamento negativo sobre si. Uma pessoa que, por exemplo, tem um complexo, como a gente fala no dia a dia, né? Um sentimento de inferioridade. As pessoas costumam falar complexo de inferioridade, né? Então, essa pessoa, ela, apesar, Luiz, de ter as suas potencialidades, de ter uma série de capacidades que estão nela, ela não consegue se ver assim porque é uma crença de inferioridade ali. Então, quando essa pessoa vem para o consultório e começa o tratamento, começa o trabalho de psicoterapia, a psicologia ou a psicoterapia vai ajudar a pessoa a se desenvolver, ter uma visão equilibrada de si. Saber, por exemplo, que ela não precisa ser fruto de uma crença errada, de uma crença disfuncional, que tanto atrapalha o cotidiano. Porque assim, quando eu tenho uma crença errada sobre mim, essa crença equivocada, né, por exemplo, se eu acredito que eu não sou capaz, esse sentimento de incapacidade, essa sensação de incapacidade, me atrapalha no trabalho, me atrapalha nas relações sociais, na família. Né? Então, de repente, eu vou para a psicologia, para a psicoterapia e eu vou desenvolver um novo padrão de crenças. Na medida em que vou tratando isso, eu vou me desenvolvendo para que eu seja um ser humano melhor. Eu costumo dizer que todos nós temos potencialidades que sequer sabemos que temos. E a psicologia ela pode nos ajudar a desenvolver isso. Interessante. Me explica uma coisa, o autoconhecimento, como que funciona? Por exemplo, porque eu posso dizer, eu sou Luiz, então vamos fazer um processo de autoconhecimento. Eu sou Luiz e eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de cores escuras, gosto de sair. Esse processo de autoconhecimento, ele não é mais interno, não é, é como se fosse você encarar os seus medos, enfim, sabe me explicar como é que funciona isso? E se tem relação com reforma íntima? Exatamente, porque assim, ó, quando você me traz o conhecimento consciente, eu sou Luiz, eu gosto de cores escuras, o que mais que você gosta? O que você gosta de comer? Gosto de comer comida saudável, arroz, feijão, fruta, salada. Ok, então veja, isso é consciente, você se conhece nesse aspecto, mas todos nós temos coisas em nós, no nível do não consciente, que não conhecemos, ou que não sabemos, que não está na nossa consciência. Né? De repente, por um trauma, por uma situação vivida lá na infância, né? Por uma situação que de repente eu vivi, que foi lá para o inconsciente. Né? E aí eu volto para o caminho das potencialidades, porque às vezes você tem um potencial e ou você não tem noção desse potencial, porque você não se conhece, né? Ou você lá atrás você até tinha, mas por alguma circunstância da vida isso ficou bloqueado em você. Então quando você vem para a psicoterapia, o papel do psicólogo, do analista, é ajudar você a conhecer quem você é lá no profundo. E é só mesmo por meio da psicoterapia que isso vai acontecendo, porque o terapeuta junto com o paciente vão entrar em caminhos, em quartinhos, em áreas que a pessoa às vezes não quer mexer. Ou que ela não sabe também Ou que que tem. ela não sabe, porque está no não consciente. Né? Uma linguagem psicanalítica inconsciente. Né? Na medida em que o processo de terapia, de análise vai acontecendo, você vai descobrindo as suas potencialidades, as suas fragilidades. Então, quando eu descubro que eu tenho uma fragilidade nessa área, por meio do autoconhecimento, eu vou desenvolver caminhos, métodos para lidar com essa fragilidade. Agora, enquanto eu não conheço essa fragilidade, eu vou funcionando na vida a partir dela. Sim. E aí, essa fragilidade vai me trazendo adoecimento, vai me trazendo dor. Né? Quando eu passo a conhecer ou descubro, nossa, eu, Emerson, descobri que eu tenho uma fragilidade nessa área. Então agora, o que é que eu vou fazer?
quais são os caminhos que eu vou desenvolver para que eu enfrente isso e tenha uma qualidade de vida melhor. Entendi. E consiga alcançar caminhos, lugares, melhor dizendo, que até então sequer imaginava que alcançaria. Entende? Então é algo extraordinário. E assim, na minha prática clínica, como é gostoso, é gratificante você ver uma pessoa chegar, não raras vezes, em estado de sofrimento, né? Porque geralmente se procura um psicólogo porque está com problema, um sofrimento, e a pessoa não está mais dando conta. E na medida em que ela vai caminhando no processo terapêutico, ela vai se conhecendo e vai literalmente florescendo para a vida. É como se ela fosse desabrochando. Então isso é muito lindo de ver. Quantas pessoas eu vejo isso acontecer. Muito bom. Você comentou sobre seus pacientes e a sua clínica. Quais foram, né, ou são os principais desafios que você já enfrentou tratando de algumas pessoas? Olha, a realidade hoje é uma realidade que tem gerado muitos casos de ansiedade, Uhum. né? Depressão também. Então, eu percebo muito sofrimento nessa área. As pessoas estão sofrendo demais com a ansiedade, com a depressão. Mas já lidei com casos de transtornos alimentares, que também é um desafio muito grande. O transtorno alimentar tem a ver com a psicologia? Sim, Interessante. sim, também, né? Um padrão de pensamento, de crenças. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um sentimento de inferioridade em relação ao corpo, né? Então ela ou come demais e depois provoca o vômito, que no caso é a bulimia, né? Ou ela deixa de comer, que é a anorexia. Ela tem uma visão distorcida do próprio corpo. Então, certamente é uma questão voltada para a psicologia, para o psicólogo tratar, né? É claro que há um trabalho multidisciplinar. A pessoa precisa de um acompanhamento psiquiátrico, medicamentoso, né? Porque quando o transtorno se instala, é realmente algo desafiador. Mas sempre está ligado a uma condição psicológica. Então, na medida em que a pessoa vai tratando, ela vai melhorando, ela sai desse quadro. Mas tem que tratar. Sim. Né? E os casos de ansiedade, que são cada vez mais recorrentes. Né? Depressão, esquizofrenia. Né? Então, assim, N situações. Você comentou esquizofrenia. A pessoa já nasce com essa situação ou é desenvolvido baseado moro num lar que é meio problemático, tem muita opressão, na escola também? Você tem uma condição genética aí. Tá. Né? Certamente, quando você puxa o histórico, há uma característica genética, uma condição genética. Hereditário? Hereditária, que vem. E, geralmente, claro que na infância você pode perceber algumas coisas, mas é a partir dos 18 anos que você vai, de fato, diagnosticar. Né? E pode acontecer algum evento, e geralmente acontece algum evento que precipita o surto. E aí a pessoa, de repente, tem um surto e aí começa a alucinar, ouvir vozes, ouvir coisas, né? Dentro da esquizofrenia paranoica, por exemplo. A pessoa tem, ela acredita que ela está sendo perseguida. Evidentemente que há um quadro fantasioso, né? Mas para aquela pessoa que está no transtorno, aquilo é real. Por isso que eu preciso respeitar muito o outro, entender o que está acontecendo, porque eu já vi pessoas que se deparam com outras em quadros de esquizofrenia e falam assim, isso é coisa da sua cabeça, isso é bobeira, você que está inventando isso. E não, aquilo é uma produção da mente e aquilo para a pessoa é algo real. Né? Ela pode estar falando algo totalmente sem sentido do ponto de vista do outro, né? Imagina, está vendo coisas, está ouvindo coisas, né? Mas para aquela pessoa é real e traz prejuízo no funcionamento, traz sofrimento. Ela precisa de ajuda, ela precisa ser acolhida, ser amparada, ser medicada. Nós não falamos em cura, né, para a esquizofrenia. Você tem tratamento, você tem acompanhamento. E na medida em que a pessoa vai passando por esse processo, a depender do grau da esquizofrenia, ela pode voltar a fazer várias das coisas que ela costuma fazer, ou costumava fazer. Esses são desafios. Eu não sei qual é a crença do senhor, mas será que a esquizofrenia
tem alguma ligação com a espiritualidade, por exemplo? Porque o senhor disse que a pessoa começa a ouvir vozes, né? Eu sou espírita e eu acredito que há outras coisas além da gente, né? Coisas que a gente não vê. Então, será que também não tem um trabalho de obsessão em cima dessa pessoa que já está perturbada? E aí, a gente, pelo menos eu entendo que nós somos energia e quanto mais baixo a vibração, pior. Será que, né? A Organização Mundial da Saúde diz que o ser humano é bio, psico, social e espiritual. Né? Então é bio porque nós temos um corpo, é psico porque nós temos uma mente, uma vida mental, é social porque nós precisamos uns dos outros. E esse ser humano também é espiritual, então tem também uma espiritualidade a ser vivida, a ser desenvolvida. É claro que para a Organização Mundial da Saúde, o espiritual aí não está ligado necessariamente a uma religião, embora a religião faz sentido para você, faz sentido para mim, então isso abarca a espiritualidade, entende? Agora, existem leituras, então, por exemplo, dentro da visão espírita, há um sentido nisso, né? Como você falou, só que é uma obsessão, isso, o termo que você usou, né? Precisa ser entendido isso dentro da religião, dentro da crença. Agora, eu preciso também olhar para o ponto de vista científico, né? Então, há de fato uma questão cerebral que está ali, que precisa ser medicada, né, para que essa pessoa tenha uma remissão, não seria a palavra aqui, mas uma diminuição sintomática e consiga voltar para essa realidade, a depender do grau da esquizofrenia, tá? E consiga, então, viver esta vida de uma forma mais plena, com menos sofrimento e por aí vai. Agora, eu entendo sim que a religião ela traz um olhar também. Então, de repente, como a Igreja Católica entende isso? Como a Igreja Protestante entende isso? Como o Espiritismo entende isso, né? O que eu preciso dizer é que, independentemente da crença, nós precisamos entender que há uma condição mental que está ali, que precisa de ajuda, né? Há uma condição medicamentosa que precisa, né? A pessoa precisa ser tratada com medicamento, e há uma condição que a espiritualidade pode ajudar, né? Inclusive para trazer paz, para trazer calmaria, e o quanto também a religião pode adoecer. Eu costumo dizer isso, quando a religião não acolhe, quando a religião julga, quando a religião massacra, quando a religião leva por caminhos perigosos, né, traz culpa sobre esse ser humano, essa religião acaba contribuindo para uma piora no quadro do paciente. Ao passo que, se a religião se propõe a acolher, ajudar, há uma melhora sintomática, né? Como é bom, de repente, a pessoa desenvolve a esquizofrenia, tem um surto de esquizofrenia, mas chega lá no espiritismo e encontra ajuda. Sim, exatamente. Isso vai fazer um sentido positivo para ela, né? Então nós somos biopsico, sociais e espirituais. Muito legal esse exemplo que você deu, eu não sabia dessas Sim, isso é a Organização Mundial da Saúde. É o lema deles? Que define o ser humano. Quem é o ser humano quem é o ser da humano? Organização Mundial da Saúde? É bio, psico, social e espiritual. Formado por várias coisas. Interessante. Vamos falar de um assunto que eu gosto bastante e tenho muitas dúvidas. TDAH. O que é o TDAH? Especialmente hoje em dia, parece que todo mundo tem TDAH ou TDA, enfim, sabe? Na verdade, eu costumo dizer que a cada momento surgem os diagnósticos ou os autodiagnósticos, né? Que é um perigo. Teve uma época que a moda era classificar as pessoas como bipolares. Então todo mundo era bipolar. Não, fulano é bipolar, ciclano é bipolar, né? De repente, não, fulano de tal é ansioso demais. E agora é o TDAH. O TDAH é o transtorno e déficit de atenção e hiperatividade, né? Então você tem uma pessoa que tem dificuldade de foco, de concentração, né? Você tem uma pessoa que é extremamente agitada, ou uma pessoa que é muito lenta, que é muito devagar, né? E ela não consegue acompanhar os processos, ou ela é acelerada demais. Então, em linhas gerais, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade está ligado a isso, né?
Claro que nós estamos vivendo em um tempo muito doido, né? Muita coisa, muito corrido, muita informação, e a gente fica mesmo um tanto ansioso. As pessoas ficam mais ansiosas, correm mais e tem que resolver, tem que comprar, tem que pagar, tem que viver, tem que fazer. A vida está muito dinâmica. A gente tem a sensação de que 24 horas não são suficientes mais, né? Parece que, nós começamos o ano há poucos dias e nós já estamos indo para outubro, quer dizer, 2024 está acabando, o que eu fiz? Como que a coisa está acelerada? Agora, nem todo mundo é TDAH, nem todo mundo é. Tem muita gente que sofre com ansiedade, com agitação e por aí vai, tem dificuldade de foco justamente por conta da ansiedade. E não necessariamente é diagnosticada com TDAH. Então, geralmente, os testes, né, quem vai trazer essa clareza, porque há um conjunto de critérios para se diagnosticar alguém como TDAH, assim como qualquer outro transtorno, né, você tem uma série de critérios. Então, esses critérios são avaliados pelo profissional da psiquiatria, pelo neurologista, o psicólogo, entende? O que não dá é pra gente no dia a dia olhar para alguém e falar assim, o Luiz é TDAH, porque ele é agitadão, ele não para. Se bem que você tem cara de ser calminho. Eu vou aproveitar esse gancho e vou dizer que eu tenho culpa um pouco nisso, porque eu acho que eu também me autodiagnostiquei, porque eu não tô fazendo uma comparação com o tempo de agora, porque é injusto, no mundo que a gente vive, eu falar, putz, agora eu tenho TDAH. Mas eu peguei, olhei minha vida desde criança até agora e eu percebi muitos padrões que antes eu não percebia. É o que você falou, não consigo focar. Então, se, por exemplo, a gente está conversando aqui e ele faz um barulhinho ali, aquilo já me tira o foco. Qualquer coisa me tira o foco. Só que tem um momento que, se é um assunto ou alguma coisa que eu estou fazendo que eu gosto, eu tenho um hiperfoco naquilo, sabe? E aí eu fico naquilo. Às vezes eu passo viro noite para resolver aquilo. Mas, normalmente, eu sempre vou fazendo várias coisas. Por exemplo, eu preciso deixar esse celular ali. Quando eu tô chegando perto, eu lembro que eu tenho que fazer outra coisa e passo. E aí assim vou fazendo e nunca faço o que eu tenho que fazer, entendeu? E a questão da hiperatividade também tem um pouco, porque eu não consigo ficar parado. Então, se eu parei aqui, segurei minha mão, meu pé bate. Se eu seguro o pé, eu tenho que mexer o corpo, começa a dar um negócio, entendeu? Então, foram várias situações que eu juntei e faz sentido. Eu nunca procurei um especialista para poder fazer esse diagnóstico, até queria fazer porque talvez deva ter uma medicação a ser tomada ou um conselho, alguma coisa que eu tenho que seguir para poder melhorar um pouco, mas eu tenho essa dificuldade. E como você falou que parece ser um pouco calmo, é uma coisa que eu tenho trabalhado há muito tempo e bem firme. Tentar ser um pouco mais devagar na fala, no agir, porque senão eu vou atropelo tudo. Entendeu? Então, agora, é preciso identificar, realmente, não dá eu seria leviano e falar, não, é TDAH, não dá para afirmar. Sim. Né? Há todo um critério, há toda uma análise, um acompanhamento. Mas responde uma coisa para mim. Você, como você falou, se eu ouvir um barulhinho aqui, eu me distraio, mas você volta? Como assim? Você volta para aquilo que você estava fazendo? Volto, mas fico pensando. Sim. Você conclui tarefas? Depende da importância. Depende do grau de importância. Porque se for tipo num trabalho, no meu trabalho, eu tô fazendo um negócio. Vem aqui pra você fazer um negócio, eu tenho que parar e ir. Às vezes eu esqueço do que eu tava fazendo e vou fazer outra coisa. Depois eu volto pra terminar, entendeu? Entendi. Porque precisa ver também se não é um grau de ansiedade maior. Porque a ansiedade também faz isso, né? Sim. A pessoa tem dificuldade de concentração, porque o pensamento está lá na frente ou está lá atrás, né? Enfim, N situações que estão ligadas à ansiedade que não necessariamente seja um quadro de TDAH. Certo. Tá? Agora, foi diagnosticado TDAH, tem recursos, tem terapia cognitivo-comportamental, é uma linha teórica da psicologia muito apropriada e muito indicada para TDAH. Você tem medicação, hoje tem medicação para ajudar a pessoa
a lidar com tudo isso, porque a bem da verdade, o TDAH tem sim um nível de sofrimento, né? Porque não consegue focar, porque está agitado demais. E aí quando é criança, adolescente, tem um olhar social que pesa bastante, né? Essa criança é isso, essa criança é aquilo, não sossega, só dá trabalho e tal. Então esse tipo de fala não contribui, né? É uma realidade você querer que a criança fique sentadinha, aprendendo, mas se ela não dá conta por conta de um quadro de hiperatividade ou de desatenção, de falta de atenção, eu preciso ajudar essa pessoa. Agora, eu preciso também falar, Luiz, que precisa procurar um profissional. Né? A gente toma muito cuidado com o autodiagnóstico, né? Ou com o diagnóstico que as pessoas nos dão, porque esses diagnósticos dados por não profissionais, boa parte das vezes são rótulos que as pessoas colocam, né? E eu também preciso entender que só quem pode medicar é o médico. Certo. Né? Eu fui a um psicólogo e ele me passou remédio. Não pode. O psicólogo não tem poder de medicação. Nós não temos nem informação para isso. Nós temos disciplinas que nos mostram, né, sobre os remédios, nós compreendemos da dinâmica da medicação, como que funciona, tal, mas nós não temos formação para prescrição medicamentosa. Então, qual é o profissional que eu devo procurar para poder... O neurologista ou o psiquiatra. Ou o psiquiatra? Exatamente. Entendi, os dois têm... Neurologista, psiquiatra, eles têm. São médicos que podem diagnosticar e medicar. Né? O psicólogo não. O psicólogo vai trabalhar, vai ajudar a pessoa a desenvolver ferramentas, estratégias, mas aí eu volto naquilo que eu disse, é um trabalho multidisciplinar. Psicólogo trabalhando com psiquiatra, trabalhando com neurologista, com nutricionista e por aí vai. Eu tenho me policiado muito, porque eu fiz esse autodiagnóstico de TDAH e tal, e aí, se eu simplesmente falar assim, eu tenho TDAH, então não tem o que fazer, vou deixar assim mesmo porque eu sou assim. Eu tento, quando eu percebo que eu tô perdendo foco, que eu tô me distraindo muito, eu paro e falo, pô, preciso focar nisso aqui. Então eu vou meio que treinando a minha mente para me concentrar mais, para não ficar tão agitado. Porque tem horas que eu percebo que às vezes passa um pouco do limite, numa brincadeira ou numa coisa, eu falo, putz, acho que eu passei do limite, tem que me controlar um pouquinho mais. Então eu acho que se vitimizar também não ajuda, né? Tem TDAH, e aí? Acabou minha vida. Não, eu acho que é legal você... se você acha que tem, procura um especialista, mas também você já vai fazendo a sua parte, vai tentando, né, se policiar em relação a isso. É sempre bom a gente pensar que o transtorno ele traz um sofrimento e um prejuízo para o funcionamento. Né? Algumas pessoas não buscam ajuda e há aquelas que fazem do transtorno uma muleta para viver, para conseguir coisas e às vezes isso é até no nível do não consciente, mas ela está usando aquilo para um ganho. Né? Então tem um sofrimento e quando você olha para o sofrimento você fala, nossa, mas a pessoa tem que sair disso, está sofrendo demais. Mas de repente aquela pessoa está de alguma forma tendo um ganho com aquele sofrimento, é como se fosse assim, eu quero me manter nesse lugar de sofrimento porque eu tenho um ganho com isso. Na realidade, na medida em que nós vamos nos conhecendo, buscando tratamento, buscando ajuda, o enfrentamento, você falou assim, eu em algum momento cogitei que eu tenho isso, mas eu vou trabalhando a minha mente, então você tem um repertório para lidar, né? Se de fato for um TDAH, vai chegar um momento que você vai precisar de mais suporte, entende? Agora, tem pessoas que têm mais dificuldades, então realmente elas precisam ter esse acompanhamento, essa ajuda até para desenvolver esse conjunto de estratégias e técnicas para lidar com isso, entendeu? Entendi. Interessante, eu acho que eu vou procurar um especialista logo para poder ver essa situação, porque tem cura? Você tem tratamento. Vamos pensar em tratamento. Em acompanhamento. Eu te chamo de... Posso? Doutor? Não sei, psicólogo. Não, pode me chamar de Emerson, né? Porque às vezes eu fico falando, doutor... Eu ainda não tenho doutorado. Beleza. O estresse. Como ele afeta a saúde mental? O estresse e a ansiedade, né? Como afeta a saúde mental e se isso se transfere como consequência para o corpo? Vamos pensar que nós estamos em uma vida bastante agitada.
Eu me lembro de no trabalho, às vezes, o superior falar assim para mim, mas eu preciso de tal coisa. Para quando? Para ontem. Não é nem para amanhã, nem para daqui meia hora, uma hora, é para ontem, né? E eu estou dando só esse exemplo para ilustrar como as coisas estão agitadas. Você sabe que nós estamos aí, o Brasil está no ranking dos países de pessoas que sofrem com ansiedade. É muita gente desenvolvendo quadros de ansiedade por situações do passado que não foram resolvidos, medos, traumas, né? E que reverberam, né? Que desencadeiam hoje sintomas de ansiedade. E também por preocupação, medo do futuro. O que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? E se eu não conseguir? Como é que está a vida? E isso, aquilo, aquilo. Então, coisas ligadas ao passado, ao presente e ao futuro, né, podem desencadear quadros de ansiedade. O que é ansiedade? É esse estado de angústia, esse um quadro de dor, de sofrimento, que vai prejudicando o meu funcionamento. Eu costumo dizer, Luiz, que a ansiedade é normal, porque a ansiedade faz parte da vida. Se nós não tivéssemos uma dose de ansiedade, nós não estaríamos aqui nesse podcast. Sim. Pode ser. Pode ser. Entende? Então, assim, a ansiedade, ela nos move para a vida. É porque temos ansiedade que a gente sai da cama, que nós trabalhamos, que nós corremos atrás dos sonhos, dos objetivos. Agora, quando eu tenho uma condição de passado, seja por um medo, um trauma que eu vivi, ou uma condição do presente, uma preocupação, algo ligado à situação do agora, ou ao futuro, né? Será que eu vou ter empregado? Será que eu vou conseguir ter minhas coisas? Será que eu vou conseguir ter saúde? Esses medos do futuro, as coisas que vão acontecendo, se isso ganha uma proporção tão grande que começa a prejudicar a minha vida, a paralisar a minha vida, né? O meu funcionamento cotidiano, aí eu preciso buscar tratamento. Porque a ansiedade patológica ou doentia é essa que vai me prejudicando. Eu fico tão ansioso que eu passo mal. A síndrome do pânico está aí, que está ligada à ansiedade. Né? Ataques de pânico e outras coisas mais. Né? Isso é desenvolvido através da ansiedade? É um quadro de ansiedade que está presente ali. Né? Só que tem uma coisa interessante, eu disse que a OMS diz que nós somos biopsicossocial e espiritual. Né? Há uma conexão direta entre o que você pensa, o que você sente e como você se comporta. Sim. Aliás, antes do comportamento existe a resposta física. Então, quando eu penso, será que eu vou conseguir? Isso já desencadeia em mim uma angústia, uma preocupação, um sentimento ruim, às vezes tristeza, uma emoção negativa. Né? Em quadros de ansiedade, se a pessoa é tomada por esses pensamentos negativos, que trazem medo, que trazem dor, ou lembranças do passado que geram ansiedade, traumas, se na medida em que isso não é tratado, isso vai ganhando uma proporção maior, o corpo dela começa a responder, a resposta física. Então tem gente que tem falta de ar, tem gente que tem sensação de formigamento no braço, nas pernas, sensação de desmaio, é como se tivesse uma bola na garganta, então você não consegue comer, falta de ar, perde a insônia, tem gente que come demais, tem gente que para de comer, então assim, uma série de sintomas ligados à ansiedade. Acho que eu já tive um exemplo desse, você falou que para de comer. Teve uma época que eu era apaixonadinho por uma menina, né? Só que não estava dando muito certo, mas a gente estava no mesmo ambiente. E ver ela no mesmo ambiente que eu estava e não poder falar com ela me dava alguma coisa que eu não conseguia comer, eu não sentia fome. E aí, acho que foi até um evento, um retiro que eu participei, e eu acho que no evento inteiro eu comi mal, muito mal, porque eu não conseguia por ela estar ali, entendeu? É uma situação muito... Como que eu posso dizer? A ansiedade, ela é... Como que fala? Eu não esqueci o termo. Mas ela engloba tantas coisas que não é simplesmente tô ansioso porque eu tô pensando em uma coisa lá. É muito mais complexo, né? Muito mais. Às vezes você nem está pensando em alguma coisa, né? Mas de alguma forma
eu costumo dizer que às vezes é um pensamento que a gente chama de pensamento automático. É um pensamento que passa como um flash, como um raio mesmo. Sim. Tão rápido que passa, e daqui a pouco você está sentindo, né, aquelas sensações de ansiedade. Sim. Né? Então, você tinha uma pessoa que estava lá no ambiente, talvez você tenha ficado ansioso, né? E aquilo bloqueou, você não conseguiu comer. Né? Tem gente que é o contrário, tem gente que é tão ansioso ou se sente tão ansiosa, se sente tão ansioso que a pessoa acorda 2 horas da manhã e ela vai para a geladeira e come compulsivamente. Sim. Né? Então, assim, a ansiedade ela tem vários desdobramentos e precisa de tratamento. Costumo dizer que a ansiedade gera tanto sofrimento na pessoa porque às vezes ela vai parar no hospital, né? E ela é medicada, toma uma injeção, um ansiolítico, outro dia ela tem crise de novo, ela volta. E às vezes as pessoas acabam rotulando, né? Isso é frescura, isso é coisa da sua cabeça, é besteira, você não está tendo nada. A pessoa está sofrendo. Ninguém quer brincar de ter sintomas de ansiedade, porque os sintomas são reais. A pessoa passa mal mesmo. Né? Eu atendo pessoas e elas passam mal. Então, assim, não é uma brincadeira, uma coisinha da cabeça, né? E os números crescem cada vez mais. Então, a gente precisa tratar isso. Aliás, parabéns por uma iniciativa como essa de trazer esse assunto, porque quanto mais a gente poder falar, esclarecer e levar esse apoio para as famílias, para as pessoas, melhor é. Sim. E o Emerson, qual é o papel da rede social na ansiedade? Porque eu acho que com essa, vou dizer, facilidade que a internet e a rede social gerou, e a gente quer tudo muito rápido, então tem vídeo curto, você manda mensagem aqui, a resposta é na hora. Qual é o papel da rede social nessa influência com a ansiedade? Primeiro que nós precisamos fazer a leitura do nosso tempo. Nós estamos na era da internet, da mídia social, das redes, né, da comunicação. A gente não pode desprezar isso. Eu vejo pessoas sendo 880. Ou elas ficam demais na internet, nas mídias, ou elas odeiam, não querem saber porque isso faz mal, tal. Eu costumo dizer que tudo na nossa vida é equilíbrio. Certo. Se eu for equilibrado nas minhas coisas, nas minhas decisões, a vida vai fluir melhor. Agora, qual é a grande questão das redes sociais? É que ao mesmo tempo que ela nos conecta, ela nos distancia. Sim. A rede social ela tem como característica também a superficialidade. Eu consigo mostrar quem eu não sou na rede social se eu quiser. Sim. Agora, você convivendo comigo, você consegue perceber quem de fato eu sou. A rede social, ela distancia pessoas porque há pessoas que são maravilhosas por detrás da câmera. Mas quando chega assim no tete-a-tete não conseguem se comunicar. E esse é um dado alarmante. Eu trabalho com adolescentes e eu me lembro que quando a gente pensa em adolescência, você chega numa sala de adolescente, por exemplo, eles estão conversando, eles estão subindo na cadeira, eles estão falando isso, A, B, C, estão N situações. Agora, de repente você entra numa sala de aula e está todo mundo em silêncio, se comunicando aqui pelo celular com quem está lá. Às vezes um do lado do outro. E não consegue. E não consegue, se precisa se comunicar, não consegue manter uma comunicação. É só o papum ali e não consegue estabelecer essa rede de contato. Né? Então, esse é um fator preocupante. Além disso, as redes sociais, não raras vezes, não mostram a realidade. Ou seja, as pessoas mostram o que querem que as outras pessoas vejam. Então, assim, geralmente as redes sociais, está todo mundo muito bem arrumado, alinhado, bonito, viajando, gastando, comprando. Né? E de repente, se eu não estou bem e eu vou para a rede social, eu olho, comparo, falo, poxa vida, a vida do Luiz está maravilhosa, ele acabou de postar uma foto aqui lá em Paris. Né? Ele acabou de comprar algo, postou aqui na rede social, e eu estou aqui desempregado. Eu estou aqui suando para pagar minhas contas, eu estou aqui, não estou conseguindo comprar uma roupa para mim e tal. E a pessoa compara e se diminui e olha para a vida dela e fala assim, minha vida não presta, para que eu estou aqui? Para que eu vivo? Para que eu existo? Né? E isso pode ir gerando um quadro deprimido. Isso pode gerar na pessoa um sentimento de que a vida dela é um fracasso, de que ela não consegue nada.
vai gerando ansiedade também. Eu fico me comparando com você e de repente entro num frenesi de querer também conquistar e ser igual a você e ter o que você tem. E aí, enfim, N situações que são nocivas. Então não tem como a gente ficar sem a rede social. Mas eu preciso trazer isso para a realidade. A vida de ninguém é perfeita. A vida é feita de momentos bons e de momentos ruins também. De alegrias e de dores. De sorrisos e lágrimas. Essa é a vida real. Para ter um equilíbrio, né? Para ter um equilíbrio. E se eu entendo que aquilo que é mostrado, eu tenho que tomar muito cuidado, porque tem um pessoal nas redes sociais que tem um discurso de positividade e, de fato, nós devemos ser positivos perante a vida. Mas eles esquecem de dizer que a vida também tem desafios. Sim. Que a tristeza faz parte da vida, que chorar faz parte da vida, que perder faz parte da vida e que tá tudo bem. Eu perco hoje, ganho amanhã, daqui a pouco perco de novo. A dinâmica da vida é de montanhas e vales. Nós estamos no Vale do Paraíba, mas aqui no Vale do Paraíba nós temos o maior pico do estado, que é o Pico dos Marins. Sim. Que fica, por sinal, na minha cidade natal, em Piquete. Né? Então veja, eu olho para cá, eu vejo as montanhas, eu tenho a Serra do Mar, eu tenho aqui, enfim, a vida é essa dinâmica. Uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou aqui embaixo e vamos vivendo. A rede social parece que quer mostrar um padrão uniforme de coisas boas, de perfeição, Sim. de sucesso e vai adoecendo as pessoas. Eu tenho duas situações nesse caso. Eu vi uma vez uma influenciadora que eu sigo, eu gosto do discurso dela, e aí ela estava falando justamente isso. Para as pessoas que influenciam, né, os influencers, tomar muito cuidado, porque se eles estão postando que eles estão viajando toda semana para todo lugar do mundo, postando as melhores coisas, as melhores comidas, os melhores equipamentos, enfim, tudo. Quem segue essas pessoas são pessoas que às vezes não tem nada em casa, né? Tem só o mínimo. E isso gera uma ansiedade muito grande, porque a pessoa pensa, putz, eu queria estar fazendo essa viagem, pô, eu queria ter aquele tênis, eu queria ter aquilo. Tudo bem que eu já vi que usaram como desculpa que, mas isso aí é uma forma de fazer a pessoa querer buscar os seus sonhos. Pô, mas eu acredito que isso seja um pouco injusto, porque é uma coisa muito distante, eu acredito. A não ser que a pessoa ganhe na loteria e aí consiga, né? Mas para a maioria dos brasileiros é uma coisa muito distante. Então, acho que deve se tomar muito cuidado com isso, porque senão você vai estar só esbanjando coisas boas e todo mundo quer ter, só que não tem condição, entende? E a outra situação é de uma pessoa que eu conhecia, e a gente estava conversando, né, numa roda de amigos, e ela estava falando sobre o Instagram. Não, porque o Instagram ele é muito superficial. Tudo que eu vejo lá é pessoas que vivem uma vida que não tem, né? Vida de mentira. Aí, né, conversando, eu falei, você pode me mostrar o seu Instagram? A gente estava conversando, ela me mostrou. E o Instagram dela era exatamente o que ela estava falando. Um Instagram onde ela só postava coisas, só momentos bons, tudo top. E aí eu peguei e fui indagar ela. Eu falei, mas você está reclamando que as pessoas são superficiais e só postam coisas que não vivem no Instagram? Por que você está fazendo isso? Aí ela, é porque eu também não vou ficar postando coisa triste no Instagram. Eu disse assim, não, tudo bem, eu não estou dizendo que você tem que postar coisa triste, mas é preferível você, se você tem esse discurso, você postar coisas da sua realidade, coisas que você vive, do que você postar uma vida que você não vive e depois reclamar sobre isso. Entende? Então você vê que às vezes as próprias pessoas que fazem isso são as que estão reclamando às vezes. Exato, exato. Mas aí você falando, eu estou refletindo aqui. A alegria não está nas coisas. Certo. Se a alegria estivesse nas coisas, uma pessoa bem-sucedida não tiraria a própria vida por insatisfação. E se tem uma coisa que eu acredito muito que a gente precisa aprender, é a viver com contentamento. O que eu tenho hoje? Hoje eu comi, eu tive um prato de comida, que bom. Eu tenho uma roupa para vestir hoje, que bom. Eu tenho um carro? Tenho, que bom. Não tenho carro? Tá, então eu vou trabalhar, vou me esforçar, vou correr atrás para eu ter o carro. Qual carro? O carro que eu consiga ter.
que vai me levar para onde eu quero ir, da mesma forma como o carro daquele influencer que quer mostrar o carrão tem. Né? Carro é carro. O problema é que nós estamos colocando a nossa vida e a nossa alegria nas coisas. E as coisas são efêmeras, as coisas são passageiras. Hoje eu tenho, amanhã não tenho mais. Se a minha alegria estiver nas coisas, a qualquer momento eu posso adoecer. Que a qualquer momento eu posso perder. Se a minha alegria estiver no contentamento e olhar para a vida e ver que eu tenho vida e que eu tenho condições de conquistar as minhas coisas a partir do meu esforço, do meu trabalho, sem precisar ficar me comparando com quem eu nem conheço. Né? E eu acredito penso que as pessoas viveriam melhores. Essa incoerência da fala, né? Tá todo mundo postando, eu também tenho que postar. Por que eu tenho que postar? Talvez seja uma forma de enganar a mim mesmo, né? Ou enganar a mim. Né? Porque se eu preciso mostrar aquilo que eu não sou só porque o outro está postando, será que eu estou precisando provar algo para mim mesmo? Ou para mim? O mesmo de redundância. Será que eu estou precisando provar algo para mim? Porque às vezes a gente quer provar algo para o outro, na verdade a gente precisa provar para a gente. Talvez a gente está buscando validação, né? Uma validação, exatamente. Porque se a gente está postando, obviamente que a gente quer compartilhar um momento legal, normalmente que a gente posta, mas talvez a gente espera que alguém dê uma curtidinha ali, ah, legal isso aí, porque gera um sentimento de satisfação quando você faz isso, Exato, né? exato. E quando não tem nenhuma reação, aí você fica meio, será que eu tô postando errado? Vou procurar O uma horário não tá bom, vou apagar, depois eu posto de novo. Entendeu? Parece que ninguém tá curtindo. Entendeu? Só mais uma coisa sobre esse assunto, que uma vez eu vi alguns vídeos que a pessoa estava fazendo, chamado unboxing, que eu acho que ela recebe alguma coisa e abre gravando um vídeo, né? E a menina ganhou um iPhone, tipo um iPhone top, que eu não entendo, mas ela ganhou um iPhone top do momento, tipo 14, 15. E aí, a casa dela era toda assim, rebocada, sabe? Sem reboco, só tijolo, tudo sujo, bagunçado. Você via que não tinha uma estrutura de vida ali, não tinha uma coisa que... Era uma casa limpa, era uma casa toda desorganizada. Então, assim, justamente por ter um influencer dizendo que você tem que ter um iPhone para ser uma pessoa legal, às vezes a pessoa deixa de comer para poder comprar um objeto que não vai satisfazer ela naquele momento, só que é mais para satisfação das outras pessoas, porque as outras pessoas vão achar dela ter isso. Então, às vezes a pessoa deixa de fazer as coisas dela para poder ter a validação das outras pessoas, que eu acredito seja um perigo muito grande. Né? E o quanto isso faz mal para a pessoa. Né? Eu viver em função do outro, em atender às expectativas do outro. Eu tenho que mostrar para o outro. Né? E essa doideira, essa loucura de entrar por esse caminho, não faz mal para o outro, faz mal para mim. Porque, veja, se eu me mato para pagar um iPhone 15 Pro Max, só para dizer para o outro que eu tenho, para mostrar para o outro que eu tenho, e eu poderia, de repente, estar desfrutando de outras coisas, eu vou estar endividado, eu vou estar precisando de coisas que eu realmente necessito. Porque há uma diferença também. Tem coisas que nós necessitamos, e para viver nós necessitamos do básico. Agora, existe uma coisa chamada marketing que o tempo inteiro está mostrando coisas que nós de fato não precisamos para viver, mas está estimulando o consumo. Nós estamos na cultura do consumismo. As pessoas querem consumir, comprar, ter. E por conta disso elas acabam adoecendo, porque compram o melhor celular, mas se matam de trabalhar para pagar. E às vezes não conseguem pagar. Nem pagar. Compra o melhor carro, paga algumas parcelas, o carro vai para leilão porque não deu conta de pagar. Isso gera uma frustração emocional, psicológica. E aí as pessoas vão adoecendo. Eu quero abrir um parêntese aqui, Luiz, para dizer o seguinte: eu não estou aqui dizendo que a gente não tem que correr atrás do melhor, não estou dizendo que a gente não tem que sonhar, conquistar. Se você pode, né, ter um carro bom, se você pode ter o melhor celular, maravilha, tenha, faça isso mesmo, né? O que eu estou dizendo é que a gente tem que parar para refletir qual é o custo disso. E se realmente eu tenho condições de ter isso, ou se eu estou fazendo isso justamente para mostrar para o outro.
Interessante. É uma pergunta que fica, É né? uma reflexão. É uma reflexão. Legal. Bom, o que é terapia cognitivo-comportamental? Tá. A terapia cognitivo-comportamental é uma linha da psicologia. A psicologia ela está dividida em linhas teóricas. Né? Então você tem o behaviorismo, a palavra behavior significa comportamento em inglês. Então é a linha comportamental, é onde nasce a psicologia. A psicologia nasce observando o comportamento propriamente dito. De repente você tem o surgimento da psicanálise com Sigmund Freud, né? Quando Sigmund Freud traz uma sacada, descoberta do inconsciente, isso é uma revolução, né? E a partir disso você tem vários desdobramentos, você tem a terapia analítica de Jung, você tem outros teóricos e mais recentemente você tem as terapias cognitivas. Né? Dentro do bojo das terapias cognitivas está a terapia cognitivo-comportamental. Quando eu penso em terapia cognitivo-comportamental, TCC, né, cognitivo fala de cognição, de pensamentos, de mente, né, e comportamental, evidentemente, comportamento. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai dizer, e aqui eu estou falando em linhas gerais, e estou sendo muito simples mesmo, porque é algo muito mais profundo, que as nossas cognições, o meu padrão de pensamento, gera em mim sentimentos, emoções e comportamentos. Então, os meus comportamentos estão muito atrelados ao meu processo cognitivo, aquilo que eu penso, como eu me vejo, como disse, né? Como eu me vejo, como vejo o mundo, como vejo as pessoas. Aí você vai falar assim para mim, Luiz, então quer dizer que a terapia cognitivo-comportamental se fala que o pensamento influencia o comportamento, então é só eu pensar positivo que está tudo resolvido. Não. Eu não fiz psicologia por 5 anos para falar que é só pensar positivo. Né? Na verdade, assim, esse padrão cognitivo está ancorado em crenças. Crenças, como eu disse lá no começo da nossa conversa. E essas crenças, elas vão se formando em nós desde a mais tenra idade. Aliás, hoje os médicos falam, né, os ginecologistas falam, os pediatras, dessa influência, inclusive, intrauterina. Dessa vida que está lá dentro. Né? O quanto a mãe precisa se cuidar, cuidar das emoções, enfim, porque a criança está tendo aquele reflexo. Né? E depois vem para a vida, desde muito cedo a criança vai desenvolvendo um padrão de crenças. Aquilo que eu costumo em palestras para pais é assim, cuidado que você fala para a criança. Que o pai às vezes fala algo negativo para a criança e esquece, e vai embora. A criança guarda, a criança retém. E aquilo vira nela uma crença. Um adulto hoje que sofre com inferioridade pode ter sido uma criança que ouvia o tempo inteiro na infância que ela não ia ser nada na vida, que ela era incapaz, que ela era burra, que ela era feia, que é isso, que é aquilo. Isso virou uma crença. E a crença age no nível do não consciente. Então a pessoa vai funcionando na vida a partir dessa crença, embora ela não tenha consciência daquilo. Né? Então ela se sabota, ela perde oportunidades, ela não consegue evoluir, não consegue crescer. E aí quando você vai para o processo de psicoterapia, você percebe que aquilo está acontecendo, que é uma crença lá. E essa crença, quando você vai mexendo um pouquinho mais, você vê que tem uma história lá da infância, algo que não foi tratado, que não foi resolvido. E a crença é como uma muralha. Uma muralha que você... Não adianta eu falar assim para você, Luiz, mas você é muito inteligente. Mas se lá no fundo, você não acredita que você seja inteligente, as minhas palavras não vão resolver muita coisa. Com certeza. Entende? Eu só queria abrir um parêntese, porque você falou de psicanálise e potencialidade. Cara, acho que eu li um livro, acho que o único livro que eu li de psicanálise, que eu fiquei interessado na época, acho que chamava Potencialidade Pura. Não lembro do autor, mas acho que não lembro quem era, mas também não lembro também do conteúdo, mas era dividido assim, sei lá, em 7 potencialidades, por exemplo, e aí explicava cada uma de como funciona. Você usa isso nos seus tratamentos? Ou é porque eu sei que psicanálise é uma área diferente do psicologia, é uma né? outra linha, né?
ela está ligada à psicologia, tanto é assim, que na minha formação em psicologia, por exemplo, eu tive uma boa carga de psicanálise, né? Professores psicanalistas, então, mas não necessariamente para se fazer psicanálise precisa ser psicólogo, entende? Então, há cursos de psicanálise, formação em psicanálise, não precisa ser psicólogo para fazer, né? Mas há muitos psicólogos, especialmente aqui na realidade brasileira, que acabam abraçando a linha teórica da psicanálise, que vai trabalhar com o consciente, com os mecanismos de defesa e por aí vai, né? Eu costumo dizer que psicologia é psicologia. As linhas, assim como outras áreas do saber, você tem enfoques diferentes, olhares diferentes, mas o objetivo é um só, ajudar o ser humano, né? A TCC, ela é mais diretiva, ela é uma linha mais pontual, mais diretiva. A psicanálise, ela vai trabalhar e ter os resultados, né? Mas é uma terapia de cunho mais demorado, que leva mais tempo e por aí vai. Então, são caminhos diferentes que objetivam o mesmo resultado, que é ajudar o ser humano. Bom, eu queria fazer uma pergunta sobre, na sua terapia, como que você trata os traumas, mas eu certa vez ouvi alguém falar sobre que existe também uma questão de... um estudo, é uma terapia também, só que é constelação familiar. Isso existe dentro da psicologia ou é uma coisa à parte que realmente tem algum estudo por cima disso? Qual é a relação? A constelação familiar, ela tem estado muito presente na realidade brasileira, né? Vem crescendo. Por exemplo, quando fiz psicologia, nós não tivemos uma disciplina ou um conteúdo voltado para a constelação familiar, porque ainda é algo que está em evidências, em estudos e por aí vai. Mas hoje você tem muita gente trabalhando com constelação familiar, entende? Pessoalmente, não trabalho com constelação familiar, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. É outra abordagem. A constelação familiar, ela vai apontar realidades do indivíduo, da sua vida, da sua família, da sua história, né? E certamente vai orientar para que essa pessoa busque um tratamento, busque uma ajuda para entender isso, né? Um bom constelador, como a gente chama, ele vai certamente ter condições de dar esse suporte. Há psicólogos que trabalham com a constelação familiar, mas ainda é uma área que está em desenvolvimento, que está em conhecimento, em estudos, e enfim. É uma pseudociência, né? Porque acho que isso não é comprovado ainda. Exatamente, nesse aspecto sim, exatamente. Entendi. Interessante. Entendeu? Porque eu acho que tem uma conhecida minha que ela tá estudando psicologia e ela comentou sobre isso, que ela falou que era pseudociência e que diz que é um pouco perigoso porque diz que você pega traumas de infância, às vezes traumas que está muito bloqueado e você põe isso à tona. Só que se você trata isso de uma forma muito rasa, pode causar um trauma maior na pessoa. Às vezes está querendo melhorar, você piora a situação dela, Eu né? costumo dizer, Luiz, que eu não mexo em coisas que eu não vou tratar. Entendeu? Então, assim, eu me preocupo com alguns movimentos sociais que mexem com esse lado humano, psicológico, né? E, de repente, mexem em algumas feridas, abrem, né? Inclusive, nós temos outros movimentos, não estou nem me referindo à constelação, mas outros movimentos que mexem com o psicológico, que abrem realidades traumáticas, mas não tratam. E aí, você mexe um conteúdo meu, não vou nem falar que eu mexo em conteúdo seu, mas você mexe um conteúdo meu, mas você não tem condições de me tratar, e aí, como é que eu fico? Fica aquela coisa aberta, pulsante, sangrando, e eu mexi porque foi legal mexer, mas eu não tenho remédio. Eu não venho com a gás, eu não venho com esparadrapo, eu não venho para tratar. E aí, como é que fica esse ser humano? Então eu costumo dizer, né, não vou mexer naquilo que eu não vou ajudar a tratar. Porque abrir um trauma, mexer no trauma, o trauma em si é muito doloroso. Né? E que boa parte das vezes está lá nos porões da alma, né? Naquele quartinho que você fecha e que você nunca entra. Aí de repente vem alguém lá e mexe a maçaneta, abre a porta, é assustador e a pessoa escancara, abre aquela porta com toda a intensidade, mas não entra com você. E também não fecha a porta.
deixa você na porta ou a porta, deixa a porta aberta e entende o que eu estou querendo dizer? E não trata, e não fecha. Se eu vou mexer na ferida de alguém, se eu vou mexer no trauma de alguém, eu vou entrar com ela no quartinho. Eu vou dar suporte para ela viver as dores daquele trauma, né? E vou ajudá-la a limpar esse quartinho, né? Para que quando ela voltar para esse quarto, ela entre tranquilamente, que esse quarto não dói mais, não é assustador mais. Estou usando aqui uma linguagem simbólica, né, para falar dessa realidade do trauma. Então a gente tem que tomar cuidado, realmente. Certo. Bom, para a gente fechar esse primeiro bloco, eu queria entrar num tópico um pouco delicado, que é o suicídio. A gente sabe que durante o ano tem várias campanhas durante o mês, né? Novembro Azul, Novembro eu não sei Azul, muito Outubro bem. Rosa, Setembro Setembro Amarelo. Amarelo. Primeiramente, essas campanhas realmente têm seu lado positivo, fazem sentido existir. E como funciona esse processo de uma pessoa que às vezes tá com uma depressão, uma tristeza e acaba cometendo esse ato? Como funciona todo esse processo até a pessoa chegar nesse ato? Do ponto de vista da conscientização, é sempre válido. Certo. Né? Setembro Amarelo, nós vamos falar sobre a preservação da vida. É muito válido, porque você está conscientizando pessoas. É melhor falar do que não falar. Tem gente que pensa assim, é melhor não falar, não tocar nesses assuntos. Não, a gente tem que falar. Porque quando você fala, você gera consciência, você salva vidas. Né? Assim como o Outubro Rosa, o câncer de mama, Novembro Azul, né? Envolvendo o homem, enfim. As campanhas são válidas. Janeiro Branco, que mexe com a questão da saúde mental. Então, tudo é válido. Agora, eu preciso diferenciar, Luiz, tristeza de depressão. A tristeza faz parte da vida. Você já ficou triste alguma vez? Algumas vezes? Algumas vezes. Nós ficamos tristes. Porque assim, se eu perdi alguma coisa, eu vou ficar triste. A nossa cultura é a da negação da tristeza. E por negar a tristeza, tem muita gente doente. Eu perdi meu pai faz 2 anos. Meu pai faleceu. Eu não estava feliz da vida. Ah, não, meu pai morreu. Nossa, e tá tudo certo. Não, eu vou viver a tristeza, eu vou viver o luto. Né? Faz parte da vida. A pessoa perdeu o emprego, faz parte da vida ela ficar triste. Né? Então, a tristeza faz parte da vida. A depressão é uma doença. A depressão é uma doença que se instala, né? E está ligada, assim, a uma profunda tristeza. E essa tristeza parece que não passa. E vai piorando, né? Aquele vazio, aquela sensação de vazio, de dor, de tristeza, e uma semana, 2 semanas, um mês e nada, nada, nada. Aí a gente pode pensar em um quadro de depressão. E aí esse quadro de depressão vem acompanhado de uma série de sintomas. O isolamento social, a perda do apetite, ou comer demais, enfim, não ter prazer, porque uma das características da depressão é o que nós chamamos tecnicamente de anedonia. O que significa anedonia? Ausência de prazer. Então, a pessoa vai perdendo mesmo o prazer pelas coisas básicas da vida. Né? Uma pessoa em um quadro de depressão profunda, ela perde o prazer até de tomar banho, escovar os dentes, coisas básicas do ponto de vista da higiene, ela deixa de fazer. Quanto mais trabalhar, conquistar, a pessoa em um quadro de depressão, ela perde o prazer de existir. É como se a vida não tivesse mais sentido. Né? Para que estar aqui? O que eu estou fazendo aqui? Se eu olho e nada mais faz sentido para mim. Né? Então, essa ausência de propósito, essa ausência de sentido, aí sim nós temos um quadro de depressão. Que pode ser resultante de uma condição psicológica ou pode ser também resultante de uma condição fisiológica. Hoje é comprovado que a carência ou a ausência de química no cérebro, determinados elementos químicos lá dos neurotransmissores, podem desencadear a depressão. Então a pessoa vai, faz o exame, o médico fala, nossa, tá faltando dopamina, tá uma baixa aqui e tal. Vamos tomar esse hormônio, vamos tomar essa medicação que vai ajudar. A pessoa toma, ela sai do quadro de depressão. Sim.
Agora, há de fato a depressão que é resultante dessa condição psicológica, de dor, Uhum. de traumas, de perdas não Uhum. tratadas, não assimiladas, não Uhum. elaboradas, podem também desencadear quadros depressivos. Uhum. Eu gostaria de abrir um parêntese na questão, primeiro da tristeza, porque tem uma fala da Monjo Coen, ela diz que tristeza é, digo obrigatório porque é inevitável a gente ter tristeza. Um parente morre, dá uma coisa errada na vida, a gente fica triste, né? Leva uma bronca, a gente fica triste. Só que o sofrimento, ele é opcional. Porque se eu levei uma bronca e eu fico aquilo remoendo na minha cabeça, eu vou estar sofrendo por opção. Só que se eu tento deixar isso um pouco de lado e ver, pô, eu realmente eu fiz uma coisa ruim, eu fui chamado a atenção por conta disso. Eu não vou fazer isso de novo. Então eu meio que achei uma saída para não sofrer, entendeu? Aí nesse caso, se a gente fica perdurando isso até um tempo, pode ser que essa tristeza vire depressão também, né? Porque vamos supor que a pessoa terminou um relacionamento e era uma pessoa muito emocional, né? E ela é muito apegada à pessoa. Se ela não buscar meios de tratar isso, de tentar se desvencilhar disso, pode ser que ela acabe na depressão, né? Sim. Então é uma coisa muito, muito Eu costumo dizer que assim, delicada. o que eu faço com o sofrimento? Uhum, Eu trabalho esse sofrimento, eu elaboro esse sofrimento, o sofrer é inevitável. Né? uhum, Você terminou um relacionamento, se você não sofre, provavelmente você não gostava dessa pessoa, porque como é que você não vai sofrer? uhum, Né? Então tem um nível de sofrimento, inclusive se a relação não estava boa, sim. também tem um nível de sofrimento. Uhum, Né? Então assim, existe um sofrimento? Existe. O que eu não posso nunca é negar o sofrimento. Nós vivemos hoje uma realidade da negação do sofrimento. Eu não uhum, posso sofrer. Então eu boto um sorriso no rosto, a mulher passa uma maquiagem e vai sorrir, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu tenho que encarar os meus medos. Eu estou sofrendo, eu não estou uhum, legal. Né? Vai passar? Vai, se eu cuidar disso. uhum, Né? A questão é que se eu não vivo o sofrimento, por exemplo, o luto ele tem que ser vivido. Você perdeu. E quando eu falo em luto aqui, eu não falo só de perda de pessoas. O luto envolve toda a perda. Tudo aquilo que eu perco tem que ter um momento do luto, que é o momento onde eu choro, é o momento onde eu fico mais reflexivo. Às sim. vezes eu quero me isolar, não quero conversar com ninguém. E tá tudo bem, porque eu estou no processo de luto. Né? Só que, se eu me permito passar por isso, daqui a pouco eu elaboro isso e a vida ganha sentido de novo. Né? O problema é quando eu nego, não posso ficar no luto. Não, eu tenho que levantar a cabeça, eu tenho que. Não, me perdi, não, vamos lá, tal, tal. Eu vou negando, eu não sofro, eu não passo pelo caminho do sofrimento. Então eu não elaboro. É como se eu pegasse a sujeira e empurrasse para debaixo do tapete. Quando eu levantar o Justamente. tapete, tá lá a sujeira. Uhum, Né? E como que isso vem? Como que esse sofrimento vem? Em forma de sintomas. Então eu não elaborei. Daqui a pouco desencadeia uma depressão, daqui a pouco desencadeia um quadro de ansiedade. Porque uhum, tem coisa que eu estou empurrando para debaixo do tapete em nome de bota um sorriso no rosto, você não pode demonstrar que você é fraco. uhum, Desde quando estar triste ou passar pela tristeza é sinônimo de fraqueza? uhum, Você fica triste porque você é humano, porque eu sou humano. uhum, Né? E essa é a condição. Então, quando eu nego essa realidade, eu adoeço. sim. Antes de eu entrar na pergunta que eu vou fazer agora, eu queria contar um relato, e aí, baseado nisso, eu vou fazer a pergunta. Certo tempo atrás, quando eu era bem mais novo, eu tive tipo, não sei, uma desilusão assim, amorosa. E, é, beleza, e eu tava triste, né, pra baixo. E aí, pessoas próximas, amigos, enfim, parentes, mandavam mensagem, ou falavam comigo palavras positivas, coisas positivas para tentar me levantar. Só que, mesmo que eu tinha todo esse apoio, parece que não era suficiente. Então eu ainda continuava naquele estado triste. Mas o que eu queria ouvir ou receber era a mensagem da pessoa que eu tive a situação, né? Então, como a família ou os amigos podem ajudar uma pessoa que está nessa situação, que só quer ouvir a palavra, a voz daquela pessoa ou a mensagem dela,
e meio que, de certa forma, vai ignorar todo o apoio que ela está recebendo. Eu penso que toda a rede de apoio, a rede familiar, a rede de amigos, é fundamental nesse processo. E talvez seja o momento de não falar nada, de estar ali. De eu conseguir acolher sua dor. Eu sei que você quer ouvir a voz daquela pessoa. Eu sei que você quer receber uma cartinha, um recado dessa pessoa. Hoje não seria mais cartinha, WhatsApp. Dessa pessoa. Mas nós estamos aqui com você. Nós estamos aqui para te dar esse suporte. A hora que você quiser conversar, nós estamos aqui. Se você não quiser falar nada, mas quiser um abraço, nós estamos aqui. O problema é que às vezes nós nos colocamos no lugar de resolvedores. Não, ela não quer falar com você, larga a mão, levanta a cabeça, deixa de ser bobo, tal. E esse tipo de fala para quem está sentindo não é saudável. Eu já vi pessoas em depressão que se voltaram para as outras e literalmente falaram para elas assim, olha, você mesmo disse que não sabia o que fazer, mas obrigado por ter estado do meu lado. Olha só. Só de você ter estado do meu lado já era uma força, porque eu sabia que a qualquer momento que eu precisasse, você estava ali. Então, a presença traz um sentido muito grande. Mas às vezes a gente fica pensando em malabarismos, em mil coisas que tem que fazer para tirar a pessoa daquela situação. E eu não vou tirar. Eu vou ser um facilitador para te ajudar. Mas você vai sair. Você vai encontrar força, caminhos no seu tempo para sair daquilo. Eu posso mandar uma mensagem para você e isso vai te ajudar, vai te fortalecer, tal. Mas a depender da mensagem, da forma como manda essa mensagem, eu posso piorar o seu quadro. Sim. Se você não está legal, eu viro e falo que isso é coisa da sua cabeça, você vai ficar melhor? Não vai. Cara, uma coisa importante que você falou é a gente tende a tentar procurar soluções, porque a pessoa está triste, vou conversar com ela, beleza. Então, mas e se você fizesse tal coisa e fizesse tal coisa? Você tem que ver se você está errando naquilo ali. Então a gente tenta procurar solução, mas a gente não fazendo na maldade, mas a gente quer ajudar a pessoa, só que a gente não sabe como. E procurando uma solução que para nós serviria, a gente tenta implantar no outro, né? Eu costumo dizer que se eu quiser colocar minha roupa em você, pode não servir. E o contrário também. Sim. Se você quiser colocar essa camiseta que você está vestindo agora. Camiseta do Pode Ser que eu tô? Pode Ser bonita, aliás, eu quero uma camiseta bonita dessa aí. Pode ficar tranquilo que você vai receber. Se você me dá essa camisa, a camisa está ótima para você, porque serviu para você. Sim. Mas pode não servir para mim. Pode não ser o meu tamanho. E às vezes a gente age assim com as pessoas também. Eu fico apresentando fórmulas, soluções, aquilo que deu certo para mim. O que deu certo para mim não necessariamente vai dar certo para você. Claro. Porque você é completamente diferente de mim. As nossas histórias podem ser parecidas, mas nós não somos iguais. E quando eu entendo que eu preciso respeitar o seu espaço, a sua privacidade, a sua história, eu não vou ficar falando, Luiz, faz isso, faz aquilo, que eu fiz, que deu certo. Eu posso em algum momento trazer o meu exemplo, porque o meu exemplo, o meu testemunho, pode de alguma forma te ajudar. Mas eu jamais devo ditar como fazer. Psicólogo, por exemplo, não fica falando, faz isso, faz aquilo. Tem gente que fala assim, eu fui no psicólogo, não vou voltar porque eu cheguei lá e ele não falou o que eu tinha que fazer. O psicólogo vai ajudar você a encontrar o caminho. Você constrói o seu caminho. E é você quem vai achar a solução. A solução está com você. Sim. Eu sou o facilitador para isso. Eu vou te ajudar a pensar para a gente chegar juntos lá. E eu vou estar o tempo inteiro do seu lado. Estou aqui com você, Luiz. Estou torcendo por você. Mas eu quero que você saia disso. Porque quando você sair disso, você não vai só sair disso. Você vai ver o quanto você cresceu. O quanto você evoluiu. O quanto você se desenvolveu. Dentro daquelas primeiras perguntas lá. O quanto você se conhece melhor, o autoconhecimento. Então eu não posso vestir a minha roupa em você. Certo. Eu vou fazer a última pergunta, eu juro, para fazer só a última. Porque muitas dúvidas, né? Ontem eu estava conversando com um amigo, né? E ele terminou um relacionamento. E aí ele me disse que, como homem,
ele tinha que tentar resolver todos os problemas. E aí meio que tinha os problemas pessoais da parceira dele, tinha os problemas pessoais dele. E os problemas em gerais. Os problemas em geral. Aí ele disse que acabava deixando os problemas pessoais dele de lado para tentar resolver os delas e o problema em geral. Isso é um problema porque eu acredito que, por mais que realmente, vamos dizer que na sociedade o homem tem esse papel de se proteger, etc. Mas deixar esse problema dele de lado, eu acredito que seja ruim. Porque daí depois pode gerar outros conflitos e situações ruins no futuro, né? É claro que a intenção é muito boa, até do ponto de vista cultural, se ele se vê como um provedor, Sim. ou por ser o cabeça da família, enfim, aí vai depender muito da tradição familiar, o que acredita, as crenças, e eu não estou falando aqui de certo ou errado, estou falando que há um padrão, né? Uhum. Então, a partir daquilo que a pessoa acredita, ela pode até pensar assim, bom, eu vou ignorar os meus conflitos, os meus problemas, porque eu quero cuidar dela, ou quero cuidar dele, quero Uhum. cuidar dos problemas gerais, né? E eu vou negligenciar os meus, ou depois eu mexo nos meus. Eu preciso dizer que quanto mais eu me conheço e mais eu me resolvo, melhor eu consigo servir o próximo. Uhum. Às vezes a gente vai na contramão disso. Eu vou me atropelando, vou me desrespeitando, vou me matando para cuidar de você. Uhum. Só que nessa de não me conhecer, de não me tratar, de não cuidar de mim, eu posso achar que eu estou te ajudando. E, na verdade, eu estou me colocando em você, me projetando em você, e isso pode, inclusive, te fazer mal. Certo. Né? Então, assim, há vários desdobramentos para essa sua fala ou essa sua colocação. É muito nobre abrir mão de si pelo outro, para cuidar do outro, doar-se pelo outro. Mas eu também preciso me abraçar, Sim. né? Eu também preciso me acolher, eu também preciso me tratar, para que eu curado, ou no caminho dessa saúde, eu consiga levar saúde para o Outras outro. pessoas. Entendeu? Sim, Eu falo que tem hora sim. que tem que dar uma mexida assim no cérebro, Sim. Não, legal. porque às vezes as coisas vão ganhando desdobramento, porque quando a gente fala de ser humano, de mente, as coisas não são tão simples, Sim, entendeu? claro. Pelo contrário, o ser Uhum. humano é complexo. Sim, sim. E quando você cuida de si, você tem ferramentas para cuidar do próximo. Perfeito. Não adianta você cuidar do próximo e ficar ruim, e aí, né? Bom, para a gente começar o segundo bloco, que é a parte pessoal, eu quero começar perguntando o que você faz no seu momento de lazer. Então, no meu momento de lazer, eu gosto muito de passear mesmo, de Uhum, viajar, e quando eu falo viajar, aqui eu não falo de ir para lugares longes, às vezes eu gosto de ir aqui lugares próximos, mas que me tire um pouco da correria do dia a dia, entendeu? uhum, Então, às vezes é ir aqui a Campos do Jordão, às vezes eu vou a São Lourenço, e às vezes viajo mesmo, né? Mas gosto muito de visitar shopping, passear, não é nem para gastar, é para para passear, para passear. andar um pouquinho. Gosto muito de ir a piquete, hoje eu não tenho mais meu pai, mas eu tenho minha mãe, né? Uhum, Então, geralmente uma vez por semana eu vou até lá. Eu faço atendimento clínico em Lorena, então aos sábados eu estou em Lorena de manhã e eu aproveito para dar uma esticada em Piquete, né? Então vou uhum. lá, fico com a minha mãe, eu a vejo, eu faço questão, não deixo passar 15 dias sem vê-la. Emerson, tem alguma história, pode ser no seu campo profissional, mas também no pessoal, que te motiva? Ou, né? No campo pessoal, a minha maior motivação é o meu pai. Uhum, E eu vou te falar por quê. O meu pai não teve acesso à escolarização. Ele vem de uma criação muito simples e ele contava que aos 7 anos ele tinha que sair para trabalhar. E o trabalhar naquela época era ir para a roça, tirar leite de vaca, 5 horas da manhã, 4:30 da manhã. Né? E pensa numa criança de 7 anos tendo que se submeter a isso. Né? Ele não pôde, meu pai, com muita dificuldade, ele escrevia o nome dele, ele se chamava João Batista Cavaleiro. Então, com muita dificuldade, ele escrevia o nome dele. uhum,
E às vezes eu me emociono para falar um pouquinho dessa história. Ele ajudou a construir a cidade de Piquete, porque literalmente ele transportava pedra, o calçamento e por aí vai. E ele foi evoluindo e ele se tornou um exímio motorista. Ele dirigia muito bem. Tanto que, além de dirigir muito bem, ele era motorista de caminhão, e além de dirigir muito bem, ele era muito zeloso, muito cuidadoso. Uhum. Então, o caminhão que ele trabalhava era, usando uma linguagem, era um brinco, porque ele lavava, ele limpava, ele ilustrava, ele tratava aquilo com tanto zelo, e ele ganhou a admiração na cidade por conta disso, dos prefeitos que por lá passaram. Numa época que você não tinha GPS, ele desenvolveu uma inteligência que ele ia para São Paulo, andava naquela loucura que era São Paulo, você não tinha radares, era aquele trânsito intenso. Ele entrava e saía de São Paulo como se fosse a cidade dele, né? Meu pai morreu com 86 anos, né? E eu o vi lutar para nos criar. E ele falava assim para mim, olha, eu quero que você estude, eu não quero que você tenha a vida que eu tenho. Uhum. E aí, assim, eu comecei a trilhar pelos caminhos do estudo, sempre gostei. Então eu fui prézinho, depois ensino fundamental, o colegial, que hoje é o ensino médio, né? Fiz técnico em contabilidade. Nunca trabalhei com contabilidade, mas fiz técnico em contabilidade. Depois vim estudando, fiz psicologia, fiz especialização em psicologia, fiz mestrado em desenvolvimento humano. E quando eu terminei o meu mestrado, a minha alegria foi chegar para ele e falar assim, o senhor deu ao mundo um mestre. E não deu tempo de falar para ele que ele dará ao mundo um doutor, porque eu quero ir para o doutorado. Uhum. Mas assim, olhar para a história do meu pai e ver quantas vezes, quantos momentos assim de dificuldades que ele passou para que eu não ficasse sem comida, né? Para que eu não ficasse sem roupa, para que eu não deixasse de estudar. Quantas vezes ele abriu mão de coisas dele para que desse comprar um livro para eu estudar, entende? Uhum. Então, e eu não tenho vergonha da minha história, porque se hoje eu estou aqui, se eu sou um professor universitário, se eu ajudo pessoas, se eu desenvolvo meus talentos, é porque eu tive alguém que falou assim para mim, olha, eu não tive, mas você faça de tudo para ter, né? E aí a vida me ensina que a gente não precisa ser vítima daquilo que nós não temos, né? Quando alguém fala assim para mim, ninguém dá o que não tem, eu falo, dá sim, você pode não ter tido, mas se você quiser desenvolver, você consegue, né? Então, a minha inspiração, e hoje por onde eu passo, eu faço questão de citar o nome dele. Sim. Eu faço questão de falar da história de simplicidade dele, né? Uhum. Porque ele não vai dimensionar o que ele fez, né? Sim. Mas o que eu sou hoje é reflexo desse homem que enfrentou a vida, né? E que, com todas as dificuldades, falou para mim, vai estudar, Uhum. né? E aí eu abracei a oportunidade, eu fui estudar, né? Às vezes chorando, às vezes passando dificuldades, às vezes perdendo noites de sono, e hoje eu estou aqui, entendeu? Então, muito melhor do que falar da história dos outros é quando você vive uma história. Todos Claro. nós temos uma história a ser vivida e Uhum. para contar, né? E o meu pai é a minha inspiração. Muito bonito, viu, cara? De verdade. Eu só queria colocar um parêntese aí que você falou. A gente comentou que o meu avô também era de Piquete. E o nome do meu avô era João Batista Borges. Olha aí, Parece, olha será que eles se aí. conheciam lá, cara? Provavelmente sim, porque, né? Ele morreu em 2014, setembro de 2014, se eu não me engano. Olha. E ele também teve uma criação mais rígida, então ele era um pouco chucro, assim, sabe? Sim. Mas nos atos dele, na maneira como ele lidava com a gente, às vezes ele era um pouco o grão assim, porque ele não sabia lidar, criança, né? Sim. Mas eu conseguia sentir que ele amava a gente, por mais que tinha esse jeito, né? E ouvindo sua história, eu falei, putz, cara, que legal. Eu me lembro que na minha infância eu não praticava, por exemplo, não podia fazer nenhum esforço, porque eu tinha muita bronquite, né? E um pouquinho que eu corresse, por exemplo, eu tinha crise e mais crise de bronquite. Então, sempre naquela época você não fazia, para você fazer uma inalação, você tinha que ir para o hospital, né?
né? Você não tinha o equipamento em casa, o aparelho em casa. E quantas vezes o meu pai literalmente me socorreu, né? Eu não podia fazer nada, um pouquinho que corresse passava mal, né? E quantas vezes ele foi o meu suporte, né? Com toda a dificuldade, né? Quantas vezes ele me amparou, me ajudou, enfim, N situações, e hoje eu estou aqui, né? Hoje eu estou aqui. Então, a gente precisa valorizar a nossa história, valorizar isso, né? O que você faz com aquilo que o outro te ensina, né? Exato. Isso é muito importante. Exato. Porque às vezes a pessoa pode estar dando de tudo para você e você não dá valor, não usa essas ferramentas, acaba que vai ser um esforço da pessoa que, né? E pode não parecer, eu tenho um perfil de personalidade tímido. O meu irmão, ele é muito parecido com o meu pai, porque ele cumprimenta todo mundo, ele fala com todo mundo. Eu tenho essa dificuldade, eu sou tímido. Então, assim, eu consigo me relacionar muito bem com as pessoas, consigo me apresentar, falar, mas no dia a dia eu sou mais introvertido mesmo, estou mais quieto, mais na minha, por timidez, né? E o meu pai me mostrou que isso não era um defeito, isso era uma característica da minha personalidade, que eu era especial sendo assim, né? E é tão interessante falar isso para as pessoas também, né? Eu consegui, inclusive, trabalhar alguns dotes e alguns talentos que eu tenho, mesmo sendo tímido, mesmo tendo um perfil de personalidade mais fechado, mais introvertido, no sentido de que sou mais reservado, entendeu? Então, assim, quando você tem esse suporte, e está muito além de uma capacidade adquirida, por exemplo, em uma faculdade, enfim, às vezes o intuitivo, né, aquilo que está ali no ser humano, dessa empatia, dessa relação de perceber o outro, né, e o quanto nessa percepção do outro a gente se cura também, e a gente ajuda. Então, tenho muito orgulho do meu velhinho. É isso aí, viva os Joãos Batistas. Exatamente. É isso aí. Bom, para a gente finalizar, você gostaria de divulgar as suas redes sociais para o pessoal? Sim, eu estou lá no psi.emersoncavalheiro. No Insta, né? psi.emersoncavalheiro. Esse é profissional ou é pessoal? Esse é o profissional. Ah, tá. Tô lá, de vez em quando eu coloco uns videozinhos. Tô meio devagar, porque a correria, né? Não tem tido muito tempo, mas tá lá. Tem conteúdos sobre ansiedade, depressão, tem mensagens que trazem um certo apoio psicológico, né? E se precisar falar comigo, vai lá no direct, tá? Estou sempre acessando, tá lá. Legal. Eu vou colocar na tela pro pessoal. psi.emersoncavalheiro. Combinado. Vou mandar para todo mundo. Então, muito obrigado, Emerson, né, pela oportunidade de trazer esse conhecimento para mim, principalmente, mas para todo mundo que está assistindo. E eu acredito que foi uma conversa muito boa, né, de muito aprendizado. E é isso. Muito obrigado, pessoal, que vai assistir ou que está assistindo, na verdade. E eu espero vocês no próximo episódio. Pode ser? Pode ser. Valeu.